Olá seres, sejam bem-vindos à experiência. Meu nome é Douglas Flamino e hoje eu vou mostrar pra vocês quais dos hábitos que eu testei aqui no canal que eu adquiri pra minha vida. E vou fazer aqui também um ranqueamento de quais os melhores hábitos. Bom, eu tô fazendo esse vídeo com a melhor das intenções pra ajudar quem tá buscando aí adquirir novos hábitos, conhecer, saber os benefícios dos hábitos. Então eu vou pedir a sua ajuda, deixa um likezinho aqui no vídeo pra ajudar meu trabalho pra frente e comenta Pocahontas. Tá, eu não fiz o roteiro, então eu vou falando os hábitos aleatoriamente aqui, vou falando sobre eles e ranqueando eles na lista. Vamos falar sobre organização preventiva. Para quem não sabe como funciona a organização preventiva, é basicamente você não deixar bagunças se acumularem. Bagunçou? Arrumou. Eu já fui um cara mais desorganizado há tempos atrás e eu acabei indo buscar no YouTube uma solução para isso. Quando você não tá deixando acumular bagunça, quando você bagunçou, arrumou, sujou, limpou, você não precisa durante um momento parar para fazer aquela geral e separar uma hora para fazer tudo aquilo que você podia ter feito em 1 minuto, 2 minutos. Se você vai acumulando isso, vai chegar um momento em que você tem que parar 2, 3 horas para fazer uma geral porque tá num estado catastrófico, entendeu? Eu falo por experiência própria. Hoje em dia tudo que é meu tá sempre organizado, tá sempre limpo, minha casa sempre organizada, sempre limpa, não tem nada bagunçado, não tem nada jogado. Aí vem pessoa falar, né? Ah, é que você é virginiano, já nasceu assim. Aham. Meu Deus. Bom, mas que seja, eu vou deixar a organização preventiva em 6º lugar da minha lista de bons hábitos. Com o passar do tempo, eu vim simplificando minha vida por causa do minimalismo. Desde a maneira de como eu me visto, que todas as minhas roupas são neutras, então eu posso utilizar elas em qualquer ordem, que não vai ter combinação que não funcione. Mas eu acabei me tornando minimalista em vários outros aspectos da vida. Com o passar do tempo, eu fui aumentando o nível de minimalismo. Maximizar o minimalismo. Isso é tão contraditório, mas é tão certo. Por exemplo, hoje em dia a minha alimentação é muito simples. Eu sei que aquelas combinações básicas vão me deixar bem nutrida, então eu mantenho elas. Eu não tenho problema em ter sempre o mesmo café da manhã, sempre o mesmo café da tarde. Não é à toa que vocês veem aqui eu sempre falar da minha panqueca. Bom, porém, como eu não sou minimalista em 100% dos aspectos da vida, eu vou deixar esse hábito em 9º lugar. Talvez futuramente ele vai subindo no ranking. Como eu já falei de alimentação, vamos falar agora da redução de açúcar. Bom, há bastante tempo já eu tô reduzindo o açúcar na minha vida, assim, gradualmente. Hábitos alimentares não são coisas que você consegue mudar de um dia pro outro, assim, com facilidade. Até a mudança de paladar acontecer. Hoje em dia eu praticamente não tenho vontade de comer doce. Não significa que eu não tenha vontade. Quando eu tenho vontade de comer doce, eu como doce. Mas é muito raro eu ter vontade, eu pensar assim, putz, que vontade de comer um doce. E se bate essa vontade, às vezes eu como uma banana e tá tudo certo. Mas assim, na minha casa, eu só tenho açúcar pra quando vem visita e a pessoa ainda toma café com açúcar. Eu mesmo não utilizo aquele açúcar. O que eu consumo de açúcar aqui em casa são coisas que têm açúcar na composição. E geralmente açúcar mascavo ainda. Eu fui estudando sobre o açúcar, lendo sobre o açúcar, descobrindo o veneno que ele é pro nosso organismo. Isso me deu um peso na consciência tão grande que desde muito tempo eu venho reduzindo a quantidade de açúcar. O objetivo é, daqui a uns anos, talvez zerar totalmente o açúcar e o meu paladar não sentir mais necessidade nenhuma. Isso traz muitos benefícios para o corpo, muitos mesmo. Com o passar do tempo, eu tenho sentido cada vez menos vontade de comer coisas doces. Mas quando eu sinto, eu como sem peso de consciência algum, porque o que é uma refeição errado dentre 100 corretas, sabe? Eu me permito. Mas como eu vou perceber essa diferença do açúcar mais a longo prazo na minha saúde, eu vou deixar esse hábito em 7º lugar, até porque eu não retirei 100% o açúcar da minha vida ainda. Bom, em combo com a redução de açúcar, eu também aumentei consideravelmente o meu consumo de água. Hoje em dia isso já é um hábito tão forte pra mim que eu não preciso mais ficar contabilizando. Hoje em dia eu bebo no mínimo 3 litros de água por dia. Eu não tô contabilizando, mas se eu erro as minhas contas, geralmente eu bebo mais do que 3 litros, nunca menos. Uma coisa que facilita bastante é eu beber bastante água logo que eu acordo, né? Eu acordo e já bebo 2 copos de água com limão, já vai meio litro aí, meio litro não, 600 ml. Então já tira aí uma cota boa do dia, entendeu? Eu acabei criando a consciência do quão importante é estar bem hidratado, que dá peso na consciência se eu não bebo uma quantidade de água assim periodicamente no dia. Inclusive o que eu mais tenho raiva de esquecer quando eu saio de casa é minha garrafinha de água. Mano, quando eu saio e vejo que não tem a minha garrafinha de água na mochila, eu posso esquecer, sei lá, o tênis em casa,
um membro do corpo, mas a garrafinha de água, mano. Mas eu vou deixar esse hábito em quinto lugar, exatamente por causa da paranoia que isso me causa, de eu ficar meio nervoso de esquecer a água, ou sei lá, tá em algum lugar, começar a bater peso na consciência porque eu não tô bebendo água. Então, pela paranoia, vai ficar em quinto lugar, mas merecia mais. E já que eu mencionei água, né, vamos falar aí dos banhos frios, método Wim Hof, com a série de respirações. Inclusive, todo mundo que se refere a método Wim Hof lembra mais da parte do banho frio do que da respiração em si, mas eu sinto muito mais benefícios na parte da respiração do que no banho frio. E eu admito pra vocês que esse foi um hábito difícil de se conquistar. Passou um mês ali, eu não estava totalmente acostumado. Nos dias frios, continuava sendo difícil. Inclusive, até hoje, nos dias frios, eu ainda sofro na hora de entrar no banho, mas eu já criei a consciência de que eu vou me acostumar rápido. Quando você entra na água gelada, é questão de uns 4, 5 minutos para você se acostumar com aquilo, de não ficar mais tão sofrido. Então eu sei que eu vou sofrer quando eu entrar num banho frio no inverno, mas eu sei que em pouco tempo eu me acostumo e o benefício depois vai ser ótimo, a sensação depois vai ser ótima. Agora, cara, a série de respirações, como isso me ajudou. Por quê? Eu tenho um problema, já mencionei em alguns vídeos aqui no canal, que boa parte dos remédios não funcionam em mim. Então assim, se eu tô com dor de cabeça, remédio de dor de cabeça não tira minha dor de cabeça. Se eu tô com febre, remédio de febre não tira minha febre, a não ser que seja por inflamação. Antibióticos funcionam comigo. Mas, pra vocês terem noção, aqui em casa eu não tenho remédio nenhum. O método Wim Hof tem me ajudado a curar essas coisas. Se eu tô com febre, eu faço uma frequência maior dessa respiração do método Wim Hof para curar minha febre. Cura. A dor de cabeça, então, é impressionante. É questão de fazer 3 séries do método Wim Hof e minha dor de cabeça passa. Também me deixa mais forte, o que é muito bom para os meus treinos. Inclusive, se você nunca testou isso, faz 3 séries do método Wim Hof e faz uma série de flexões e vê o quanto que você vai aguentar. Melhora a imunidade, melhora inflamações do corpo. Nossa, é maravilhoso. Inclusive, o banho frio me ajuda quando eu tô próximo de ter uma recaída no NoFap, mas já eu falo disso. Bom, e como o método Wim Hof tem muitas utilidades importantíssimas na minha vida, eu vou deixar ele em segundo lugar dos melhores hábitos. Bom, já que eu mencionei o NoFap, vamos falar um pouquinho sobre. Bom, e o que tem trazido de benefícios pra mim, passar esse tempo fazendo ciclos dessa retenção de fluido vital? Eu vou falar desse jeito pro vídeo aqui não ter problema, tá? Picos de criatividade, muito foco, explosão energética, muito bom para exercícios de super intensidade. É questão de você saber utilizar a sua energia acumulada a seu favor. É como se a gente fosse um personagem de um jogo de luta que tá ali lutando e acumulando a barrinha de especial. Essa barrinha de especial é a energia. Você pode utilizar essa energia da mesma forma que 99% dos homens utilizam, quando bate vontade, se é que vocês me entendem, né? Ou você pode utilizar isso a seu favor para outras coisas na vida, e funciona muito bem. Bom, às vezes esse acúmulo realmente complica, é difícil de controlar, é muito frequente a sensação de ter uma recaída, muito comum. Mas com o tempo eu fui descobrindo meus meios para me esquivar disso. Banho frio, exercícios de alta intensidade, meditação. Às vezes, quando tá muito hardcore, eu tenho que fazer uma união dos 3, porque olha, a vontade fica bruta. Bom, mas apesar de tudo, eu deixo o NoFap em terceiro lugar nessa lista tranquilamente. Já emendando na parte da meditação, né, que eu mencionei aqui, vocês percebem como um hábito auxilia o outro? É sempre uma pirâmide. Quanto mais hábitos bons você tem, mais facilidade você vai ter de adicionar outros hábitos. É como se você aprendesse um idioma. Geralmente, pessoas que estudam idiomas tem mais facilidade na hora do aprendizado de um novo idioma. É a mesma coisa com hábitos, você vai entendendo como que funciona. Tá, vamos lá, meditação. A meditação eu utilizo naquele caso que eu acabei de mencionar para vocês, mas eu também utilizo todos os dias para minha limpeza mental. Cara, meditar para mim é essencial. Eu tenho bastante pensamentos na mente, eu tenho que produzir bastante conteúdo, eu trabalho muito com a mente, né? Eu tenho que pensar no que eu vou fazer, eu passo por experiências o tempo todo, isso desgasta a gente mentalmente. Eu não sei se vocês têm noção do que é a todo momento estar tentando adicionar um novo hábito ou testar uma nova coisa e ter que gravar, editar. Não é tanto esforço físico, mas é muito esforço mental trabalhar para o YouTube. E a meditação, ela serve para deixar minha mente em branco durante um tempo. Isso me gera uma paz muito boa e ao mesmo tempo, quando eu termino a meditação, eu consigo organizar toda aquela bagunça que estava na minha mente, toda aquela bagunça emocional que eu estava sentindo,
de forma muito simples, muito rápida. Às vezes eu começo a ter ciclos de pensamentos tóxicos. Vocês já devem ter sentido isso, quando você começa a pensar uma coisa negativa, que puxa outra coisa negativa, que puxa outra. Quando eu começo a ter esses picos, eu paro para meditar. Eu termino a meditação e tudo aquilo que estava me afetando extremamente quase não me afeta mais. Eu entendo que são problemas reais, que não são coisas apenas da minha cabeça, que são coisas que eu realmente vou ter que enfrentar, mas aquilo já não tem um impacto tão pesado em mim depois de meditar. É muito bom, é como se a meditação tirasse o peso dos problemas. O que muitas pessoas usam como evasão a bebida alcoólica, as drogas, eu uso a meditação. Quem sabe meditar, quem já está acostumado, com certeza vai entender o que eu estou falando e vai entender por que eu deixo esse hábito em primeiro lugar dessa lista. Tá, um hábito que eu tenho adicionado recentemente na minha vida, que é o tal do milagre da manhã. Que seria, resumidamente, acordar mais cedo e nos primeiros momentos do dia a gente dá ênfase naquilo que melhora a nossa saúde física e mental. Depois você começa o dia. Eu digo que é um hábito que está se formando na minha vida ainda, porque quando é realmente um hábito, já é uma coisa que você faz naturalmente, sem se esforçar, sem pensar, já é uma coisa compulsiva do seu corpo, já é um reflexo, assim, você faz sem ver. Isso ainda não é assim pra mim. Eu ainda preciso pensar e me programar pra fazer essa rotina matinal. Mas tem me dado resultados muito bons, até porque já mata duas tarefas que eu acho muito chatas de fazer logo no começo do dia, que seriam os exercícios físicos e leitura. Eu não gosto de verdade, eu acho chato. Muitos desses hábitos eu já fazia antes, só que não no período da manhã. Então assim, tem me trazido benefícios, mas eu já tinha o benefício de vários dos hábitos do milagre da manhã antes. Então vai ficar em 8º lugar na lista. Como eu mencionei que faz eu matar duas das atividades chatas do meu dia, que é leitura e exercícios físicos, vamos falar dos exercícios físicos. Mesmo não gostando de fazer exercícios físicos, eu faço porque eu sei do combo de benefícios que isso tem para a nossa saúde física e mental. Melhora o sono, melhora a imunidade, melhora a pele, melhora a parte estética do nosso corpo em geral e automaticamente isso também faz com que melhore nossa autoestima, né? Mas só mencionando um detalhe, eu não gosto de exercícios físicos para ganho de massa muscular. Por exemplo, eu gosto muito de corrida. Corrida é um exercício físico que eu sinto necessidade, eu gosto, virou hábito mesmo, eu gosto muito de correr. E eu sempre falo para as pessoas aquele negócio de, você faz alguma coisa durante 3 meses consecutivos e vai se tornar um hábito. Mentira! Eu treinei há tempos atrás regularmente assim na academia durante 1 ano, 1 ano e meio. Nunca foi gostoso, nunca me acostumei, nunca falei, nossa, que vontade de ir pra academia, cara. Bom, pelo combo de benefícios que os exercícios físicos trazem pra minha vida, a curto, médio e longo prazo, eu deixo eles em 4º lugar na minha lista de hábitos. E agora o último hábito, o mais chato de todos, que eu nem considero um hábito ainda porque eu ainda me esforço, eu ainda acho muito chato fazer isso, mas tem sido cada vez menos difícil, então eu sei que daqui a um tempo isso vai sim se tornar um hábito tranquilo de se fazer, que é a leitura. Mesmo sendo uma coisa que eu não gosto mesmo, eu não gosto de parar para ler, eu acho muito chato, hein? E não tem a ver com, você não descobriu o tipo de livro que você gosta. Eu já li bastante tipos de livro, tá? Com relação a categorias e nenhum deles foi levemente legal. É que o que acontece? Toda vez que eu termino um livro, principalmente algum livro que me passe um conteúdo que eu consiga utilizar na minha vida, eu me considero outra pessoa, no caso uma pessoa um pouco melhor. Então é uma coisa muito benéfica para eu desconsiderar da minha vida, mesmo sendo muito chato. Por isso que eu tenho migrado entre ler e audiobook. E eu sei que a leitura é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal excelente, talvez a melhor de todas dessa lista, mas como ainda não é um hábito, e como é um hábito ainda que eu tô penando para fazer, eu vou deixar em último lugar da lista, até porque ainda tá se transformando em um hábito. Bom, essa foi minha lista de 10 hábitos aí, nessa ordem. Talvez essa ordem seja um pouco diferente, eu não tenho tanta certeza, mas é mais ou menos isso daí. A única que eu tenho certeza que tá em primeiro lugar é a meditação. Sobre o resto eu não tenho tanta certeza. Se você gostou desse vídeo, deixa um likezinho aqui para ajudar meu trabalho. Compartilha esse vídeo com alguém que está buscando novos hábitos, eu acho que vai ajudar a pessoa. E até a próxima experiência. Se daqui 6 meses eu vou estar lendo com a frequência... Sabia? Eu comecei a falar. É um fela da... não, agora eu vou comprar uma bazuca no Mercado Livre pra quando o cara do helicóptero aparecer,
É brincadeira. Ou não.